Tem uma palavra do Senhor para estar compartilhando com a igreja. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A partir do verso 19. Todos encontraram? Efésios, capítulo 1, verso 19. Que diz assim: E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, acima de toda autoridade, poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo e todos. Amém? Você pode se assentar. Hoje, igreja, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Nós iremos falar sobre resgatar o princípio da autoridade. Estes versos que nós lemos, este texto de Efésios, ele é incrível, porque ele encontra uma grande revelação sobre a autoridade que Deus entregou a Jesus, que entregou a nós. Eu sei que o assunto sobre autoridade, ele é um dos mais falados dentro da igreja, mas eu posso te garantir aqui nesta noite que é o que menos os cristãos possuem. Pode ser o mais falado, mas são poucos que têm. Muito pouco. Porque ter autoridade em sua forma mais simples de dizer é ter poder, igreja. É dominar. É ter controle sobre algo ou sobre alguém, é exercer um poder sobre alguma coisa determinada que esteja na sua frente. E agora, quando a gente olha para essa palavra, quando nós pensamos em autoridade, será que realmente os crentes em Cristo Jesus têm este poder? Se as pessoas sabem tanto em relação de autoridade, por que é que as pessoas têm vivido uma vida dominada ao invés de dominar? Por que que as pessoas estão tão debaixo de opressões, de guerras, se elas foram chamadas para ter autoridade? Ser possuidor, igreja, de autoridade é a capacidade de solicitar ou comandar qualquer coisa. É ter o governo, é estar no comando. E para um servo de Deus, ter compreensão do significado de possuir autoridade é crucial para a sua e a minha caminhada com Deus. E a falta desta compreensão faz com que as pessoas saiam de uma posição de dominar para serem dominadas. E para discorrermos em relação a este assunto, eu irei discutir nessa noite com vocês 3 tópicos. A verdade clara sobre andar em autoridade, os princípios de andar em autoridade e os lugares que o Senhor nos chamou para andar em autoridade. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque pode mudar a sua vida. Amém? Nossa, glória a Deus que você recebeu, irmão. Amém? Pode mudar a sua vida. Glória a Deus. O que nós precisamos entender sobre a verdade clara
em andar em autoridade, o que seria isso? O que seria ter autoridade? Seria eu levantar as mãos num culto de domingo e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Andar em autoridade seria o tamanho do meu vocabulário bíblico? Quantos versículos bíblicos eu sei de cor? Seria dos anos de convertido que eu tenho, ou de assistir culto, ou qualquer outro conhecimento? Não, igreja. O que nós precisamos saber primeiramente é que a autoridade é compreender quem você é em Cristo e compreender o que você pode fazer através de Cristo. E sobre esta questão de andar em autoridade, porque a autoridade em Deus, em sua essência, ela não muda. Ela é a mesma hoje e sempre. O que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite é que a autoridade, primeiramente, ela se resume, ela inicia em você, em nós. Ter autoridade é entender o que você pode fazer baseado naquilo que Deus disse que você pode fazer. É ter o que Deus disse que você pode ter e ser o que Deus disse que você pode ser. Então não adianta eu trazer uma definição dizendo que é comandar, que é governar, se você não tem ideia de quem você é em Cristo e o que você pode fazer em Cristo. Não muda. E a minha pergunta para a igreja nesta noite é: você entende o que é ter poder? Vamos começar bem do início. Poder para expulsar demônio, para fazer paralíticos andarem, para ressuscitar mortos. Igreja, você entende o que é poder? Para que você quer poder? Para que você quer autoridade? Hoje, no século 21, pelos meios de acesso que nós temos de comunicação, existem muitas pessoas buscando a autoridade de Deus pelas motivações erradas. Eles querem autoridade para se autopromoverem. As pessoas buscam autoridade para serem alguém. As pessoas buscam autoridade para serem influentes, para serem respeitosas. Hoje está se medindo a autoridade pelo tamanho do meu glória, pelo tamanho da minha voz, pela firmeza das minhas palavras. Jesus, ele foi categórico aos discípulos, dizendo que eles não deveriam aventurar no ministério antes deles serem revestidos de poder. Eles tinham conhecimento da palavra, eles caminharam com Jesus, eles viram milagres, expulsaram demônios, mas Jesus virou para eles e disse assim: fica em Jerusalém. Não era tempo deles irem evangelizar, era tempo deles fazerem uma retrospectiva, de olharem para dentro de si. E Jesus, ele foi categórico, falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não forem revestidos de poder. Porque sem poder não tem ministério, igreja. Sem poder não tem talento. Sem poder você pode cantar bonito, tocar bonito, dançar bonito, falar bonito. Sem poder teu ministério não tem vida. Tua casa não tem vida. Nada que você fala tem vida. Então Jesus, ele foi categórico com os discípulos quando ele disse isso. Não saiam. Ficam quietos aí até que vocês sejam revestidos de poder. Então, qual é o seu entendimento? Para que nós cristãos, para que nós precisamos ter autoridade? Então, igreja, é interessante o Senhor pedindo aos discípulos
para que eles permanecessem onde estavam, até que eles fossem revestidos do poder de Cristo. Nós compreendemos mais uma vez que o poder, ele se inicia do trono, ele vem de Deus, mas o primeiro efeito na vida, o primeiro efeito é na vida de uma pessoa. É o entendimento do manuseamento dele. Precisa começar em mim. O domínio espiritual, ele precisa começar na minha vida. Você sabe por quê, igreja? Você nunca será capaz de exercer poder ou autoridade sobre qualquer outra coisa se você não tem domínio de você mesmo. A primeira arma, o primeiro manuseamento da autoridade não é naquilo que você faz, não é naquilo que você fala. Primeiro, ele é operado e exercido na sua vida. É como se nós fôssemos para uma sala de aula e a matéria será autoridade. E primeiro ela precisa ser aplicada em mim para depois eu sair para o campo de estágio. Para depois eu manifestar ela fora. Como que eu posso querer controlar filhos, marido, casa, trabalho, ministério, se eu não me controlo? Se eu não tenho domínio espiritual sobre a minha vida? Porque a verdade clara em andar a autoridade é que primeiramente ela é exercida em você para depois se manifestar ao que está ao seu redor. Senão, ao invés da autoridade te revestir de poder, ela vai te esmagar, igreja. Vai te machucar. Quando você olha para a igreja de Cristo, quando você olha para as pessoas, irmãos, as pessoas estão descontroladas. As pessoas estão de estupim curto. As pessoas, elas estão desequilibradas. Tudo porque não é que elas não conseguem controlar ou dominar as suas circunstâncias, porque nós não temos controle das circunstâncias, mas é porque elas não conseguem controlar a si mesmas. E está buscando a autoridade de Deus. Não conseguem controlar a si mesmas. Nós somos péssimos construtores da nossa realidade. Somos péssimos. Nós somos péssimos em assumir as nossas responsabilidades. Nós estamos sempre transferindo a culpa dos nossos erros para as outras pessoas. Transferindo a culpa do nosso comportamento para os outros. E essa falta, igreja, de compromisso com você mesmo te impede de te colocar no seu devido lugar. De nós tratarmos os nossos erros, de nós tratarmos as nossas falhas, os nossos desequilíbrios. Igreja, conhecer a si mesmo muda tudo na sua existência, tudo. O negócio que está acontecendo, igreja, que nós não conseguimos identificar nem mesmo os nossos frutos. Se o que eu estou manifestando é fruto da carne ou fruto do Espírito. E a carne hoje, igreja, é o nosso maior inimigo. E enquanto você não tiver autoridade sobre a sua carne, você não terá autoridade sobre mais nada. Primeiro você precisa aprender a manusear a autoridade sobre a sua vida, para depois exercer ela. A Bíblia, ela afirma claramente que nós devemos apresentar o nosso corpo com sacrifício vivo, santo, puro e aceitável diante de Deus, que é o serviço.
para que nós não venhamos a nos conformar com este mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa provar o que é bom e aceitável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa com você. É por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela tem perdido a autoridade e o domínio no mundo espiritual, porque ela tenta dominar e ter autoridade de tudo que está ao seu redor, mas não consegue ter autoridade sobre si mesmo. Não consegue controlar a si mesmo. A gente só não pode dar aquilo que a gente tem. Como que você vai entregar algo, fazer algo que nem você mesmo possui? A palavra de Deus, igreja, ela não mudou. Primeiro eu exerço sobre mim a autoridade, o domínio sobre os meus hábitos, sobre os meus desejos, sobre a minha luxúria desenfreada, sobre as minhas paixões. Eu controlo para depois eu controlar o que está ao meu redor. Para depois eu controlar o que está ao meu redor. Nós devemos crucificar, dominar e controlar a nossa carne e fazer com que ela se curve diante da autoridade de Deus. E isso é uma escolha. Por isso que está cheio de gente caindo. Por isso que está cheio de gente errando. Por isso que está cheio de gente ferido. Porque são ótimos administradores sobre as suas finanças, ótimos administradores do seu tempo. Ou então é igual a pastora Érica, que todo dia de noite senta e faz a sua agenda do outro dia. Lindo, somos ótimos. Mas somos péssimos administradores de nós mesmos. O que eu quero, eu vou atrás. Se eu quero beber, eu bebo. Se eu quero fumar, eu fumo. Se eu quero cair, eu caio. Eu não consigo exercer autoridade, domínio, poder sobre a minha vida de dizer: epa, todo o poder e autoridade de Deus que foi me entregue, Érica, fica quieta a tua carne. Cala a tua boca, Érica. Fecha os teus olhos. Bota esse telefone de lado. Deus está vendo como é que você manuseia a autoridade que Ele te dá em quatro paredes para depois te entregar autoridades maiores. Enquanto você não for capaz de ter autoridade sobre um bichinho que é você, entre quatro paredes, não espere multidão, não espere cargos altos, não espere coisa grande, porque aquele que não sabe administrar, ter autoridade no pouco, não é capaz de ter autoridade no mundo. Não é, não tem como. Se eu não consigo controlar a Érica dentro de quatro paredes, onde ninguém está me vendo, eu terei autoridade para ter autoridade para milhões de pessoas, milhares, cargos. Você vai se contaminar. É quando eu disse que a autoridade vai te destruir. Porque o poder nas mãos erradas é princípio de falência. Vou repetir, autoridade e poder nas mãos de uma pessoa errada é princípio de falência. Deus, Ele entrega. O texto que nós lemos é ter poder e autoridade sobre tudo e todas as coisas. Deus falou para os discípulos: fica quieto aí, até vir sobre vós o Espírito de poder, porque Ele que ia guiar, Ele que ia fazer. Fica quieto. Deixa eu ver como é que você manuseia esse negócio. Vamos ver se você manuseia a tua carne. Na hora que ela estiver gritando, vai para debaixo do chuveiro de água fria, irmão, que o fogo paga na hora. Na hora. Está recebendo mensagens que não deve? Bloqueia. Passa pela outra rua. Mas nós nos colocamos no caminho da falência.
Se eu não exercer autoridade sobre a minha vida, eu não terei autoridade sobre mais nada. Essa que é a verdade clara em andar em autoridade, é ter domínio, é ter autoridade sobre si mesmo. E as pessoas que têm o domínio, elas são líderes e não personagens. Elas são líderes de si mesmas e não uma personagem. Eu venho aqui, irmão, eu faço a carinha que você quiser. Boto uma saia longa, faço de conta que sou crente, boto a minha máscara maravilhosa, boto minha Bíblia debaixo do braço, isso porque eu não trouxe a minha brilhante, aquela da minha capa bem brilhante, que lá do outro lado da rua eu vejo que eu tenho uma Bíblia debaixo do braço. Eu viro um personagem para te agradar. Eu viro um personagem para cair no seu gosto. Mas quando você tem domínio de você, você é líder de você. Você é líder. Eu não viro personagem de ninguém. Eu sou líder. Tem um versículo na palavra que eu sou fissurada com ele. Que está lá em Provérbios capítulo 25, verso 28, que diz assim: como uma cidade com os seus muros derrubados, assim é o homem que não sabe dominar-se. Meu Deus. Assim como uma cidade com os seus muros derrubados, assim é um homem que não consegue dominar-se. Antigamente, nos tempos bíblicos, você conhecia a fortaleza de uma cidade, ela era pelo quê? Pelos seus muros. Você sabia que ela era protegida por causa dos seus muros largos, grandes, altos. Eram aquelas fortalezas que guardavam aquela cidade do perigo, do inimigo, dos outros exércitos. Mas quando aqueles muros iam ao chão, a cidade ela ficava o quê? Vulnerável. Entrava inimigo de frente, de costa, dos lados, de tudo quanto é lugar, e totalmente era destruída. O autor de Provérbios está dizendo que um homem que não consegue controlar a si mesmo, ele é igual uma cidade vulnerável. É ataque de tudo quanto é lugar, é derrota, é inimigo entrando. Igreja, a autoridade inicia em você, por isso que ela é poderosa. Você sabe por que ela é poderosa? Porque quem prega aquilo que vive, prega revelação. Mas quem prega aquilo que não vive, só passa informação. Boca para fora. As pessoas aprendem através dos testes da sua vida, do seu testemunho. Elas aprendem através das suas experiências, aceitam Deus para o seu cumprimento das suas promessas. Ela vê a autoridade exalando da sua vida. Nós exalamos a autoridade, porque quando abre a boca, sai poder. Você tem que ter o domínio. Você deve assumir o controle. Pare de se curvar a coisas que você não precisa se curvar. Pare de aceitar coisas que você não precisa se aceitar. Traga o seu corpo sobre o seu controle. Traga a sua mente sobre o seu controle. Traga o seu espírito sobre o seu controle. Veja o que você diz, organize as suas atitudes, defenda a santidade, defenda a palavra de Deus, se alegre nos problemas, adore com compromisso, permaneça em autoridade. Seja lá qual for a montanha que esteja na sua frente, domine. Você domine. Porque enquanto as nossas vidas não estiverem preparadas, o fogo não irá descer sobre ela.
Por isso que as pessoas vivem de culto em culto. Chora num culto, não muda. Vai para o outro, não muda. Porque fogo de Deus não desce em altar destruído. Fogo de Deus não desce em altar desmontado. Enquanto as nossas vidas não estiverem preparadas, não descerá fogo sobre ela. Segundo, o princípio de andar. A verdade clara é essa. Começa em você. Se não, irmão, não adianta. Segundo, o princípio de andar em eternidade. Princípio, autoridade. Princípio, pensa, princípio em andar em autoridade. Existe, igreja, um reino espiritual logo acima das nossas cabeças. Às vezes eu oro pedindo a Deus para abrir meus olhos espirituais. Às vezes eu não quero, não. A gente não sabe o que a gente está pedindo. Porque se fosse algo bonito, Deus já estava mostrando para todo mundo. Né? Mas existe logo acima das nossas cabeças um reino espiritual. E até que você possa obter algum discernimento deste reino espiritual, você não terá domínio sobre ele. Você não conhece, irmão. Você não sabe nem a hierarquia dos anjos. Ele está querendo ter poder sobre o demônio. Você não sabe nem o que é principados, nem o que é potestade, nem o que é serafim. Tem gente cantando que os querubins estão passeando dentro da igreja, irmão. Dá vontade de rir. Que eles não estão, não, irmão. Eles não saem lá do trono de Deus, não. Pelo amor de Deus. É ignorância bíblica. O princípio é conhecer o reino. Como você terá domínio daquilo que você não conhece? Nem sabe como funciona, nem sabe como exerce, nem sabe para que serve. A Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe dos ares. A Bíblia diz que ele conspira nós, e nós precisamos reconhecer contra quem nós estamos lutando. Você precisa conhecer a fraqueza e o poder do seu inimigo para ganhar domínio sobre ele. Se um demônio manifestar aqui, igreja, ele te dá um couro ou é você que dá um couro nele? Se um demônio manifestar aqui, você vai ficar com medo daquilo que ele pode te revelar? Revelar não, né? Falar, vai sair de fininho. Você sabe o que é que expulsa o inimigo? Como você deve agir dentro da tua casa? Tem gente pegando óleo e ungindo o carro, igreja. Tem gente pegando óleo e ungindo cadeira, sofá. Quando a Bíblia diz que óleo é para ungir o quê? Irmão, nós não sabemos nada do mundo espiritual e está tentando lutar com o mundo espiritual. Aí você pega o óleozinho, sem você ter autoridade espiritual, e tu vai ungir coisas. E que a Bíblia fala que não se unge coisas. Unge enfermo e o chamado para o ministério. Você não vai saber exercer autoridade nem dentro da sua casa, nem do teu trabalho. Tem gente que está jogando o óleo assim, ó, no trabalho, né? Deus abençoa o meu trabalho. Jesus deve ficar olhando e falar, meu Deus, aleluia. Aleluia. Como nós queremos exercer autoridade sobre um reino que a gente não conhece? Você talvez é fera em tecnologia, é fera no WhatsApp, Instagram, mas é péssimo na matéria reino espiritual. Nós estamos sendo reprovados na matéria que rege a nossa vida. Você acha que isso que eu estou falando é para envergonhar a igreja de Cristo? Não, é para tomar o poder e o governo, porque tudo está nas tuas mãos. Deus entregou para a igreja.
chave desse princípio de autoridade, igreja, é saber quem você é, igreja. É a autoridade que está sobre você. E depois você deixar o diabo saber quem é você. Aquele negócio assim, cheguei chegando. É isso. Às vezes a gente quer entrar num lugar, né? Cheguei chegando, chegou ela, chegou ele, todo bonito, todo arrumado. É o diabo que tem que olhar para você quando você acorda de manhã e falou: lá vem esta mulher. Para que este homem levantou hoje? Ele te conhece. Lá vem este homem, esta mulher, para infernizar o meu dia. O diabo falando, infernizar o meu dia. Levantou ela para guerrear mais uma vez em oração. Levantou ele com essas palavras de sabedoria para desfazer a obra que eu estou fazendo. Eu sei quem eu sou e o diabo também precisa saber quem eu sou. E ele sabe. Se ele te teme ou não. Mais um que levantou. Ou chegou ela. Lá vem essa mulher. Lá vem esse homem. De olhar para a tua vida e ver sangue do cordeiro espargido sobre todo o seu corpo. De ver o sangue, aquela legião de anjos ao redor. Aquela luz, aquela coisa maravilhosa sobre a tua vida, aquele poder e autoridade que na hora que abre a boca, sai tudo e todos debaixo. Você, igreja, nós precisamos saber exatamente o que é o poder de Jesus Cristo e o que Ele realizou para você assumir este poder. Porque Ele entregou. O princípio da autoridade, igreja, é conhecer o reino espiritual. É descobrir. Você precisa descobrir também qual é a fonte da sua autoridade. Qual é a fonte? Você sabe a fonte. A Bíblia diz que Jesus ele tomou o domínio de Satanás e deu a chave para a igreja. Meu Deus. É da minha igreja agora. As chaves, igrejas, elas são feitas para bloquear e desbloquear coisas. Então, você, quando tem o poder, você pode bloquear ou desbloquear situações em sua vida. O poder e a fonte da sua autoridade, igreja, vem do céu. Ah, pastor, isso não é novidade. É sim. É sim. Você sabe por quê? Porque este é o segredo da autoridade, porque hoje as pessoas estão definindo a autoridade através de habilidade humana, igreja. Igualaram a autoridade de Deus a talento. Igualaram a autoridade de Deus a conhecimento bíblico, a reconhecimento, a rostinho bonito. Igualaram. As pessoas estão achando que ter autoridade de Deus é ter cargo, é ter posição, é ser notado pelo homem. E estão esquecendo, ei, você com Deus é muito maior do que uma multidão. Multidão. A autoridade de Deus, ela não vem deste mundo. Ela vem, a fonte é exclusiva do céu. Está querendo autoridade para mandar? Quem diz que a autoridade é mandar, igreja?
eu mandar em você, você mandar em mim? Se fosse assim, seria fácil demais, irmãos. Quem grita mais leva. Quem falar mais alto ganha. As pessoas estão precisando conhecer a fonte da autoridade, a fonte. Porque ela vem de Deus, não é pela maneira que eu defino, é pela maneira que Ele define. Não se resume ao meu conhecimento, mas ao conhecimento que eu tenho dEle. Ele é a fonte, Cristo é a fonte. Quando eu sei de onde vem a minha fonte, eu saberei usar com eficácia as suas ferramentas. 2 Coríntios 10, 3-5 diz: e pois embora, presta atenção, vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões, o quê? Humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E esse texto é tão incrível que ele ainda continua assim: destruímos argumentos, olha só. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para os tornar obediente a Cristo. Olha que incrível. Mais uma vez a arma de Deus voltou para quem, igreja? Para mim. Para levar cativo o meu pensamento, para desfazer argumento. Voltou para mim. Hoje, igreja, as nossas guerras do povo são carnais. Nós estamos lutando contra irmão, pai lutando contra filho, filho lutando contra pai, contra vizinho, contra o irmão. Hoje a guerra é essa. Ninguém consegue identificar o diabo. Por que será, hein? Está na igreja todo fim de semana. Mas eu não gosto de fulano, fulano não gosta de mim, eu não vou com a cara de ciclano. Não, eu não lembra do estudo bíblico, né? Eu tenho antipatia da cara de ciclano e eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro. Meu Deus. Ó, você sabe muito bem contra quem você está lutando, hein? Muito bem. Nós estamos lutando contra a pessoa, igreja. Nós estamos querendo provar verdades para pessoas. Nós estamos querendo pirraçar os outros. Por isso que não manifesta autoridade sobre nós. Você não sabe contra quem você está lutando. Você acha que Deus é louco de te dar arma para você lutar contra o seu irmão? Nunca. Por isso que você não tem autoridade. Você fala, nem os pássaros obedecem. Porque ele sabe, enquanto o meu filho não souber o que é a clareza de andar em autoridade, conhecer o reino espiritual e contra quem ele está lutando, não dou autoridade. Ele vai se machucar, ainda machucar todo o outro exército. Vai machucar todo mundo. E quais que são essas armas? Irmão, você vai cansar de ouvir eu falar, eu vou falar e nós vamos falar. As armas do crente para aqui, igreja, desfazer, levar cativo o nosso pensamento para tornar obediente ao Senhor, levantar aqueles que levantam pretensão contra o conhecimento de Deus, destruir argumentos. O que é? Oração e palavra. Oração e palavra. Não tem outra. Eu queria falar outra. Eu queria falar, mandar você fazer um curso de teologia. Eu queria mandar você ir para uma sala de aula. Eu queria, não tem outra. É oração e espada. Tem gente querendo resolver problema de casamento no grito, irmão. Tem pessoas querendo resolver problemas de relacionamento, criando confusão. Problemas de amizade, colocando um contra o outro, impossível.
É impossível exercer autoridade sobre os problemas, conflitos, sem ter uma vida de oração e conhecimento da palavra. Possível. Por quê? Porque é ela, a oração e a palavra, que vai te direcionar no que você tem que falar, no que você tem que fazer, como que você deve agir, para onde você deve ir, o momento de calar, o momento de falar, o momento de se silenciar, o momento de gritar. É ela. É ela. A oração, igreja, é o segredo de uma vida de poder. Pronto. É o segredo. Tu não ora, igreja. Não lê a palavra, igreja. Como que vai discernir os problemas ao seu redor? Tu vai lutar contra a pessoa errada. Tu vai fazer o seu inimigo a pessoa errada. Você sabe por que toda vez que você abre a boca vira uma confusão? Você já viu pessoas assim? Que dá até pena. Às vezes são caladas, mas na hora que vai abrir a boca, vira uma confusão. Porque é vazio de conteúdo, igreja. Porque é vazio de conteúdo. Vai falar o quê? Se não tem conteúdo. Igreja, a oração é o poder que realiza as coisas quando você não pode realizar. E a palavra de Deus é o poder que sai da sua boca. A Bíblia diz que a nossa língua, ela tem poder para quê, irmãos? Para trazer vida ou morte. Tanto que ele diz que de uma mesma fonte não pode jorrar o quê? 2 tipos de água. A palavra de Deus é poder na minha boca, é poder na minha língua, é poder sobre mim, sobre aquilo que eu vou declarar, sobre aquilo que eu vou liberar. João 10:10 tem o versículo mais conhecido da igreja, porque o ladrão ele veio para quê? Para roubar, para matar e para destruir. E a Bíblia continua dizendo que eu vim para que tenhais vida, e vida o quê? Olha que interessante, irmãos. Eu nunca vi um plano já revelado. Porque quem está arquitetando um plano, fica em silêncio, né? Eu vou fazer um plano. Eu vou fazer um projeto. A Bíblia já revelou o plano de Satanás. A Bíblia já revelou o propósito de Satanás. É Cristo falando, olha, deixa eu te revelar o propósito dele. O propósito dele é roubar, é matar e é destruir. Ou seja, filho, identifique, está nas suas mãos. Se está roubando, se está matando, se está destruindo, você sabe de onde está vindo. Foi isso. Neste verso, o seu inimigo já é identificado. O seu propósito já é revelado. Você já tem ideia do plano de Satanás. Mas e você? Você conhece o seu propósito? Você conhece o seu propósito? A verdade é que nós estamos tentando combater o sobrenatural de Deus sendo carnais. Nós estamos tentando combater pelos princípios do mundo. Tire as suas armas, igreja, e mostre quem você é. Mostre quem você é. Irmãos, dentro deste princípio, falei tanto tópico aqui, né? Ter o conhecimento das suas ferramentas, a fonte da sua autoridade. E esse segundo tópico eu queria terminar falando algo muito interessante. Sobre uma vida de louvor. Calma. Quando você pega a palavra louvor, você vai lá no dicionário bonitinho e coloca, né? Não o dicionário bíblico, mas a palavra em si. Você vai encontrar inúmeros significados.
Você vai encontrar enaltecer, você vai encontrar admirar, até amizade você vai encontrar, apego, elogiar. Quando você louva a Deus, quando nós louvamos a Deus com esses atributos, você está enaltecendo, admirando, né? Você está até mesmo através do louvor, não é música, é o seu estilo de vida. Você está declarando a sua amizade pelo Senhor e tudo mais. A Bíblia fala que o homem ele foi feito o quê? A imagem o quê? Tá. Então, quando você está louvando a Deus sobre todos os seus atributos, o que vai acontecer? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, aqueles atributos vai fazer o quê? Voltar para mim. Porque eu estou refletindo, eu sou a imagem de algo que eu atribuo, correto? Todas as vezes, então, que eu tenho uma vida de louvor a Deus, enaltecer, tudo isso que eu falei, aqueles atributos literalmente voltam para mim, tanto que tem um versículo na Bíblia. Do único ser que recebe louvor é quem? A mulher. Provérbios 31, a mulher que teme a Deus, essa será o quê? Procura outro versículo que Deus diz que um ser humano vai receber louvor. A mulher. Porque a que teme ao Senhor, olha o reflexo, porque ela teme, ela recebe o quê? O próprio Deus, é mulher, tá homem? Desculpa, lá tá a mulher. Lá tá a mulher. I'm sorry, desculpa. Tá a mulher lá. O que está querendo dizer? Que o próprio Deus se encarrega de trazer louvor para a vida daquela mulher. Enaltecer, sabe? Engrandecer ela. Está lá, irmãos. Eu já procurei outras traduções e está falando louvor. A mulher que o quê? Teme. Ou seja, outra vez o reflexo. Se Deus habita em meio aos louvores, isso quer dizer que se sua vida é um louvor, ele habita onde? Em você. Já que nós estamos falando de autoridade, vamos lá. Se você diz que louva a Deus, então como é que pode a sua vida não produzir louvor? Como é que pode você ser o primeiro a conversar, a iniciar conversas alheias? Como é que você pode ter uma vida de murmuração? Como é que você pode ter Como? Se você tem uma vida de louvor, como que você não consegue elogiar ninguém? Como é que você não consegue perdoar? Como é que você não consegue amar e só cobra? Que não consegue se entregar? Como é que você consegue só falar e não fazer? Porque são atributos, lembra? São atributos. Como se sua vida é louvor e Deus habita entre os louvores, meu Deus, como é que da tua boca só sai murmuração, amaldiçoar, envenenar? Como? Me explica, irmão. Se você conseguir me explicar, eu fecho a minha Bíblia e vou embora para casa. Como? Ah, pastor, eu sou cheia de falha, glória a Deus, e eu também. Uma coisa é ter falhas, outra coisa é permanecer nas falhas. Outra coisa é ser definido. O que é que o diabo escuta da sua boca? Você reflete um louvor original ou você é uma cópia? Porque tem o original e tem a cópia. O povo adora comprar os tênis Nike falso, né? Vai correr na chuva por 2 meses para você ver o que vai acontecer. Só porque tem um raiozinho lá. Vai desmontar tudo, irmão. Vai soltar tudo. Agora pega um original para você ver. Toda marca, igreja. Isso se chama validação social. O que é validação social? É uma marca que ela emprega a qualidade do seu produto.
Então, às vezes, você paga caro numa máquina, vamos dar uma aulinha de MBA aqui. Quando você paga caro numa marca, não é para mostrar que você pode ter, é porque o preço é a qualidade daquele produto, compreende? Aí as pessoas querem ter cópias, mas não tem a qualidade, igreja. Do que adianta? Eu quero a qualidade, né? E para fechar, dos 3 tópicos, os lugares que andamos de autoridade. Onde que eu ando? Aqui na igreja? Dentro de casa? Dentro do ônibus? Os lugares que Deus quer, igreja, que você ande em autoridade, é o primeiro, domínio sobre o pecado. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É muito fácil transferir para Deus algo que você que tem que resistir. Deus está falando para você ter domínio sobre o pecado. Pecado, quem resiste somos nós. Quem diz não é você. Quem diz sim é você. Pare de dar desculpas pela prática do seu pecado. Caí, irmão. Bebi. Ah, porque eu estava sozinho. Ah, porque eu recebi uma grande desilusão. Para. Porque você quis. Não é? Oh Deus, o Senhor tem que me compreender. O Senhor tem que me compreender, Deus. Não, Deus, eu sou falha, eu caí mesmo, eu errei. Senhor, me ajuda a ter domínio sobre o pecado. Me ajuda, Deus. Tenha domínio sobre o seu pecado, tenha domínio sobre o medo. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você tem medo do quê, igreja? Gente, tá cheio de gente sentado nos bancos da igreja. Medo de ficar sozinho, medo de não casar, medo de não ter filho, medo de não conseguir trabalhar. Medo... Pelo amor de Deus, igreja! Medo do quê? Você passou a colocar Deus debaixo aí do seu tempo, da sua hora, do seu relógio, das suas limitações? Você serve a um Deus soberano. Você serve a um Deus que é o dono do ouro, da prata, que as nuvens são a calçada dos seus pés. Você serve a um Deus que diz ao mar, abre, ele tem que abrir. Ele diz à chuva, para, e ela tem que parar. E você está com medo. Está com medo de não dar em nada. Está com medo disso. Está com medo daquilo. Meu Deus, irmãos. Está precisando conhecer o reino. Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aleluia, aleluia, meu Deus, medo de circunstância, medo do plano de previdência, Deus é a minha aposentadoria, igreja. Eu que nunca contribuí, morei 15 anos longe daqui, já pensou? Então eu vou pregar até meu último fôlego de vida, é o meu trabalho. Medo do quê? Que fez o machado flutuar, que parou a luz do sol. Como que a igreja está precisando conhecer o Deus que ela diz servir? Eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não quero. Você acabou de igualar a Deus no seu nível. Faço não, irmão. Eu posso, eu vou, eu consigo, eu creio, vai dar certo. Se não der certo, até a morte para o crente é lucro. Até a morte.
que o irmão Geraldo abriu aqui no culto? Até a morte é lucro para o crente, irmãos. Se Jesus te chamar hoje, como é que vai? Caminhando eu vou para Canaã. Você fala, Deus tem misericórdia. Estou falando que a gente vai pedir a morte, igreja. Mas eu estou falando qual é o seu sentimento em relação a ela. Medo do quê? Domínio sobre o mundo. 1 João 5, 4 ao 5 diz, porque todo o que é nascido de Deus venceu o mundo. Ah, pronto. Irmãos, eu gosto de ler a Bíblia, deixando um negócio. Nós estamos precisando parar de assistir culto e digerir o culto. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Enche o peito. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você sabe por que muitas pessoas não estão vencendo o mundo? Porque quer viver igual a Ele. Eu sou a semelhança do reino que eu sirvo. Se eu sirvo o mundo, eu sou semelhança dele. Mas se eu sirvo o reino de Deus, eu sou semelhança ao reino de Deus. Eu sou a semelhança do reino que eu sirvo. Se não está conseguindo vencer o mundo, é porque está vivendo igual a ele. Se você quer viver igual ao mundo, você não terá domínio sobre ele. Ou você é santo ou você é profano, igreja. Não existe meio termo, não. Meio termo são criados para aqueles que estão divididos na cabeça deles. Eles acham que estão divididos. Porque, na verdade, já tomaram a decisão há muito tempo. Que a Bíblia diz sim, sim, não, não. Quer autoridade? Entenda a clareza de andar em autoridade. O princípio da autoridade e o domínio sobre a autoridade. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia.